Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa da primeira série do ensino médio. Aqui quem fala é o professor Max da disciplina de Química. Essa é a nossa segunda aula virtual, na qual trataremos sobre a resolução de algumas atividades propostas para vocês, essas que se encontram entre as páginas 509 a 514 do módulo. A primeira questão selecionada é a questão de número 5. Ela diz o seguinte: a unidade de massa Dalton, dA, é comumente utilizada no meio científico para expressar a massa de proteínas. Por exemplo, a hemoglobina, proteína carregadora de gás oxigênio dos glóbulos vermelhos sanguíneos, apresenta massa molecular igual a 16,7 kDa. Sabendo que 1 Dalton equivale a 1,66 vezes 10 a menos 27 kg, expresse a massa molecular da hemoglobina na unidade padrão do Sistema Internacional. Então, para resolver essa questão, primeiro vocês têm que estar atento qual a unidade padrão para a massa. A unidade padrão de massa ela é a quilograma. Outra coisa é em relação a esse prefixo aí, quilodalton. Toda vez que a unidade ela vem com esse prefixo K, que representa quilo, quer dizer que é a unidade vezes um fator de 1000. Por que eu estou chamando a atenção isso? Porque para resolver essa questão vocês vão precisar montar uma regra de 3, simples, tá? E como a relação que ele mostra aí na questão entre Dalton e quilogramas, a primeira coisa antes de começar é saber transformar a unidade que está em quilodalton para dalton. O quilodalton representa, na verdade, 1000 daltons. Por isso que eu coloquei que 1 dalton está para 1,66 vezes 10 a menos 27 kg e 16,7 kDaltons, que na verdade é 16,7 vezes 10 a terceira dalton, ou se vocês preferirem trabalhar com 16.700 dalton, está para x. Fazendo a resolução dessa questão, encontraremos que a massa da hemoglobina no Sistema Internacional de Medidas equivale a 27,7 vezes 10 a menos 24 quilogramas. Agora discutiremos a questão de número 7, que diz o seguinte: considere as seguintes afirmações. O volume é uma propriedade química. 2. O volume de um objeto é sempre constante, não importa a temperatura que ele seja submetido. 3. Assim como a massa, o volume é uma propriedade da matéria inadequada para se distinguir diferentes substâncias. 4. O volume apenas pode ser medido em litros, porque esta é a unidade de medida definida no Sistema Internacional para esta grandeza. A questão pede as afirmativas incorretas. Então vamos discutir cada afirmação dessas. A primeira diz que o volume é uma propriedade química. Essa é falsa porque o volume, quando a gente trabalha com volume, o volume refere-se a uma grandeza física da matéria. Por definição, o volume é o espaço que um corpo ocupa no universo. Logo, ele é uma propriedade física e não química. Então a primeira ela é falsa. A segunda questão diz o seguinte, a segunda afirmativa diz o seguinte: o volume de um objeto é sempre constante, não importa a temperatura que ele seja submetido. Essa também é falsa porque o volume ele pode mudar de acordo com a pressão e a temperatura no qual o corpo está submetido. 3. Assim como a massa, o volume é uma propriedade da matéria inadequada para se distinguir diferentes substâncias. Essa afirmativa ela é verdadeira, pois quando a gente trata de tanto de massa como volume,
percebemos que corpos diferentes, materiais diferentes, podem conter a mesma massa ou o mesmo volume. Então, tendo em vista que essas grandezas físicas elas podem ser a mesma para corpos diferentes, então elas não servem como critério para poder diferenciá-los. Afirmativa 4. O volume apenas pode ser medido em litros, porque é esta unidade de medida definida no Sistema Internacional para esta grandeza. Primeiro, que o volume não necessariamente é medido somente em litros, pois temos outras unidades de medidas para volume: metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e mililitros, que tem seu equivalente em centímetros cúbicos. Outra coisa que o Sistema Internacional coloca que a unidade de medida de volume é metros cúbicos, certo? Litros é a unidade, digamos assim, mais comum de volume. Então a gente tem como alternativa, onde constam todas as afirmativas incorretas, a alternativa de letra E. Questão de número 10. Diz o seguinte: o cartoon apresentado nesse tópico mostra um marinheiro chateado por ter se preocupado em fazer uma âncora com um certo tipo de madeira. Com base na ilustração, responda: por que outros marinheiros ficaram bravos com ele? Letra B. Seria possível ancorar o navio? Justifique sua resposta. Então, analisando o cartoon. O cartoon diz o seguinte: desculpa-me, tá bom? Eu só pensei que o navio de madeira deveria ter uma âncora de madeira. Quero dizer, eu sou o único que se preocupa em coordenar as coisas por aqui. Aí, respondendo a letra A, porque os outros marinheiros ficaram bravos com ele? Porque ele construiu uma âncora que na verdade não serve para a finalidade dela, que é ancorar de fato o navio, desde que, pelo fato dela ter sido construída de madeira, a âncora ela não afundou, ela acabou boiando sobre a água. Letra B. Seria possível ancorar um navio? Justifique sua resposta. Com essa âncora não é possível ancorar um navio porque a madeira ele é um material menos denso do que a água. Sendo ele menos denso, em vez de ele afundar, ele vai boiar. Então não serve como material como ferramenta para poder ancorar o navio. Questão de número 11. Essa questão que está no módulo de vocês é a questão de vestibular da Universidade Federal de Goiás. Ela diz o seguinte: um químico elaborou uma nova formulação para um refrigerante nas versões normal e diet, conforme a tabela a seguir, para um volume final de 1 litro. Ele dá a tabela com a quantidade tanto em massa para o refrigerante normal, para o refrigerante diet. São os componentes desses refrigerantes: açúcar, aromatizante, conservante, espessante, água e adoçante artificial. Seguindo, após a mistura, o químico colocou os refrigerantes em 2 garrafas idênticas, mesma massa, mesmo volume. Acidentalmente, ele as deixou cair em um tanque contendo uma solução de NaCl, que é a solução de cloreto de sódio, com densidade igual a 1,03 gramas por ml. Letra A. Calcula as densidades dos refrigerantes. Letra B. Descreve e explica o comportamento das garrafas ao caírem no tanque. Então, no próximo slide, apresentarei a resolução para vocês. Então, na letra A está pedindo para calcular a densidade dos refrigerantes. Vocês sabem que a densidade é a razão entre a massa e o volume. O volume, tanto para o refrigerante normal como para o refrigerante diet, ele é
de 1 litro ou em ml equivale a 1000 ml. De litro para ml é só multiplicar por 1000. Por que fazer essa transformação? Porque quando a gente for comparar a densidade da solução de cloreto de sódio foi dada na unidade de gramas por ml. Então, quando a gente calcula todas as densidades para poder fazer a comparação com a densidade da solução de cloreto de sódio, elas precisam estar no mesmo padrão de unidade. Então vamos lá. Já sabemos o volume dos refrigerantes, tanto normal como diet, que é de 1000 ml. Calculando a massa do refrigerante normal para poder descobrir a densidade do refrigerante normal. Como é que eu faço o cálculo de massa? Soma a massa de todos os componentes do refrigerante normal. Massa do açúcar, mais a massa do aromatizante, mais do conservante, mais do espessante, mais da água, mais do adoçante artificial. Quando a gente faz esse cálculo, encontra uma massa do refrigerante normal de 1050 gramas. Então, calculando a densidade do refrigerante normal, densidade é igual a massa por volume, 1050, que é a massa do refrigerante normal, pelo seu volume, 1000 ml. Calculando, ela dá um total de 1,050 gramas por ml. Já a massa do refrigerante diet, fazemos o mesmo procedimento, somamos toda a quantidade dos componentes do refrigerante diet. Fazendo essa soma, encontra o valor de 1001,7 gramas. Para o cálculo da densidade do refrigerante diet, 1001,7 gramas dividido pelo seu volume, que é 1000 ml, que vai dar um total de 1,0017 gramas por ml. A gente vai trabalhar com o valor aproximado, então aproximadamente isso dá 1,002 gramas por ml. Por que eu fiz essa aproximação? Para a gente trabalhar com a mesma quantidade de algarismos significativos, tanto da densidade do refrigerante normal, como a densidade do refrigerante diet, como a densidade do cloreto densidade da solução de cloreto de sódio. Em seguida, ele pede para descrever e explicar o comportamento das garrafas. Percebam que cada garrafa apresenta densidades diferentes, como a gente calculou no item A. A densidade do refrigerante normal é 1,050, a do diet é 1,002 gramas por ml. Quando comparado com a densidade da solução de cloreto de sódio, que é 1,030 gramas por ml, a gente tem a seguinte ordem crescente de densidades. A densidade do refrigerante diet é menor que a do cloreto de sódio, que por sua vez é menor do que a densidade do refrigerante normal. Logo, se tem densidade diferente, um corpo tende a flutuar sobre o outro. Nesse caso, a garrafa de refrigerante normal, que tem uma maior densidade, ela tende a afundar. A garrafa de refrigerante diet, ela tende a flutuar sobre a solução de cloreto de sódio. Questão de número 14. Um químico precisa preparar duas soluções saturadas em água, uma de cloreto de sódio e outra de nitrato de potássio, para serem utilizadas em um experimento a 25 graus Celsius. Lembrando-se que a solubilidade das substâncias varia de acordo com a temperatura. Ele procura em seu caderno de laboratório o gráfico que contém esta informação, chamado curva de solubilidade, o qual está representado a seguir. Primeira coisa para resolver essa questão é saber o que são soluções saturadas. Soluções saturadas são soluções que têm a máxima quantidade de soluto dissolvido em uma certa quantidade de solvente. Nesse caso, os solutos são os sais, nitrato de potássio e cloreto de sódio, tá? E o solvente é a água. Essas curvas, que são a curva representada no gráfico chamado de curva de solubilidade, uma está em vermelho e outra em verde. A em vermelho representa a curva do nitrato de potássio, a em verde do cloreto de sódio. A cada ponto que vocês identificarem em cima das respectivas curvas, a uma dada temperatura, ela vai representar a quantidade máxima do
soluto dissolvido no solvente. Então, sendo assim, letra A. Qual das substâncias é mais solúvel em água a 25 graus Celsius? Se a gente perceber a curva de solubilidade a 25 graus Celsius, certo? A gente observa que já em 20 graus Celsius, a quantidade de soluto referente ao nitrato de potássio supera a quantidade de soluto referente ao cloreto de sódio. Portanto, quem é mais solúvel a 25 graus Celsius é o nitrato de potássio. A letra B. Com base no gráfico, estima a massa de nitrato de potássio necessária para preparar uma solução saturada a 25 graus Celsius, contendo 100 gramas de água. Então, solução saturada é a máxima quantidade de soluto dissolvido no solvente. Qualquer ponto que a gente pega em cima da curva vai representar a máxima quantidade de soluto dissolvido no solvente. Nós temos aproximadamente esse valor aqui para o nitrato de prata a temperatura de 25 graus Celsius, que dá algo em torno de 45 gramas. E a última pergunta é: a 25 graus Celsius, uma solução contendo 34 gramas de cloreto de sódio e 100 gramas de água pode ser classificada em saturada ou insaturada? Analisando o gráfico, podemos ver que a 0 graus Celsius, que é a menor temperatura mostrada aí para o cloreto de sódio, a quantidade máxima ela é 30,2 gramas. E aí a tendência é ir crescendo, tá? A quantidade de cloreto de sódio dissolvida em água, de acordo com a temperatura. Se a gente analisar a 25 graus Celsius, podemos perceber que já é uma quantidade superior a 30,2 gramas, certo? A quantidade do coeficiente de solubilidade, que é também a quantidade maior que 34 gramas de cloreto. Portanto, nós não podemos classificá-la como saturada. Quando se tem uma quantidade menor do que a quantidade máxima, a gente classifica como insaturada, que é o caso para essa questão de letra C. Então, a solução de cloreto de sódio é classificada como insaturada.